Lucas, já está aberta as inscrições para o curso TDC de antibióticos e ainda tem um descontinho rolando aí. Pois é, Pedrão, 20% de desconto até domingo, dia 14 de setembro agora. O curso TDC de antibióticos já tem mais de 3 mil alunos, um curso que o pessoal gosta, bem focado na prática, falando das infecções, quais bactérias que fazem, para você entender qual antibiótico você vai escolher. É isso, né? A gente recebe muito feedback positivo porque a gente vai utilizar caso clínico e vai construindo o raciocínio que a gente faz na vida real mesmo, no beira-leite, sem aquele lero-lero chato de antibiótico, né? A gente escapa, Luca, de mecanismo de ação, onde o antibiótico funciona na célula, a gente tenta ser mais direto para tentar resolver a dúvida da prática. E aí a gente faz aulas de 20 a 30 minutos e nesse curso vão ser 9 módulos. Vai dar 8 horas de aulas específicas para a gente assistir e atualizar a prática bem prático. Isso vai até o dia 14 de setembro, pessoal. Essa é a hora para adquirir o curso TDC de antibiótico. O link está aqui na descrição. Se inscreve lá. Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Luciano Assunção. Juntos aqui de novo, né? O Fred... Cara, quanto tempo que a gente não grava, hein, cara? Cara, faz muito... Acho que o último foi um de diabetes, talvez. Cara, eu acho que foi de hiperglicemia no paciente internado, né? É uma coisa... Mas assim, caso clínico... Faz muito tempo. Muito tempo, né? E hoje eu vou me vingar dos seus casos difíceis. Não, a gente já recebeu uma surpresinha. Ô, Luciano, fala aí, a gente recebeu uma surpresinha recente, né? O Rafa falou desse caso pra gente que faz 3 semanas, 4 semanas, mas há 2 dias ele falou, não, mudou totalmente o caso, beleza? Simplesmente era hiperparatiroidismo e anteontem virou hipocalcemia. Mas tá tranquilo. Eu acho que quando eu mandei a primeira vez pra vocês, eu tava fazendo alguma outra coisa e pensando em outra coisa e aí mandei errado. Mas é isso aí, né? Tô com 2 clinicões aqui na minha frente e é isso, pô. Improvisar. Inclusive, Rafa, a gente fez vários casos que continham anemia de alguma forma, vários casos clínicos. Mas o caso clínico que tá escrito apenas anemia é o episódio 12. Loucura total. Loucura. Faz tempo, hein? E sabe o que a gente fazia nessa época, Fred? A gente era preceptor do Luciano, pô. Eu era R1, né? Caralho, é verdade. Era R1. E hoje hoje ele vai ser o nosso preceptor aqui, discutindo esse caso. Vambora. Então, gente, o que o Fred e o Luciano sabem é o que você sabe no título do episódio, que é anemia e hipocalcemia, o caso. E é um caso que ele foi modificado para preservar as informações do paciente. Vão ser 4 partes e a gente estimula que você, ouvinte, se você está chegando aqui primeira vez num episódio de caso clínico, que você pare depois das informações que eu der e reflita. O que você faria nessa situação? O mais importante aqui é o caminho até o diagnóstico, muito mais do que o diagnóstico em si. São 4 partes. Ao final de cada parte, Fred e Luciano vão trazer aí o que eles têm na cabeça aí do que eles fariam. Bora lá? Bora. O caso começa num consultório, tá, gente? Com uma paciente de 68 anos, uma idosa totalmente independente, robusta, que mora sozinha. E de antecedentes, ela tem hipertensão, hipotireoidismo, estenose aórtica, uma doença arterial coronariana com uma angioplastia há 5 anos atrás, uma fratura de rádio há alguns anos atrás, que ela usou durante 20 anos, assim, alendronato, uma osteoartrite de quadril direito e joelho direito, e ela conta que já teve uma suspeita em algum momento da vida de polimialgia reumática e não ficou muito claro o que aconteceu nessa época. Mas ela tinha muitas dores, e aí usou corticoide, deram um diagnóstico de polimialgia reumática e ficou nessa dúvida do que era. Hoje ela não usa mais. De cirurgias prévias, ela já fez uma esterectomia com anessectomia e uma cirurgia bariátrica há 10 anos atrás. 2 cesarianas. Ela chega com uma queixa de cansaço e desânimo e diz que o quadro se iniciou há pelo menos 1 ano. Ela não sabe dizer exatamente quando começou, mas que piorou nos últimos meses e que ela não tem conseguido fazer as atividades que normalmente ela faz, como ir para academia, porque está com cansaço. Ela foi atendida numa UBS e traz alguns exames. E ela acompanha com outros especialistas também. No exame físico, ela está em um bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, está um pouco hipocorada e de alteração ali,
ela tem um subsistólico no foco aórtico e mais nada que tenha sido notado. Ela usa de medicamento losartana, aspirina, levotiroxina, 50 microgramas dia, rosuvastatina, 5 miligramas, uma vez à noite, e colecalciferol, que é vitamina D, 50 mil unidades, uma vez por semana. E aí, gente, como é um caso de anemia, eu já vou dar aqui o exame que ela fez antes dessa consulta. Ela tem um hemograma com uma hemoglobina de 10,5, um hematócrito de 34%, um VCM de 96%, com RDW de 14,4%, leucócitos de 7.360, com neutrófilos, linfócitos normais e plaquetas normais, 270 mil. De outros exames que ela tem um eco ali com uma estenose aórtica moderada e uma densitometria óssea com uma osteoporose com um T de menos 2,8 ali em colo de fêmur. É isso que ela traz de exame de cara. E aí, pessoal, como é que vocês começariam? Eu tenho algumas dúvidas antes da gente continuar aqui. Você falou que ela tem um histórico de cirurgia bariátrica. Ela usa a reposição nutricional da bariátrica? Ela falou que já usou, mas não estava muito aderente, e aí deu para entender que não tá usando direito, não. E a gente sabe qual bariátrica que foi? Ela não soube dizer. Essa dúvida é porque muitas anemias estão associadas a distúrbios nutricionais, né? Então, por isso a pergunta sobre a bariátrica. E a segunda, ela teve algum sangramento? Então, ela percebeu algum sangramento, seja oral, vaginal, retal, enfim? Não percebeu nenhum sangramento. E Rafa, em relação à dieta, ela tem alguma restrição alimentar? E outra coisa, ela chegou e tem algum histórico de transfusão prévia, alguma coisa assim? Não tenho essa informação de histórico de transfusão. Não foi perguntado nessa consulta. E a dieta, ela falou que é normal. E você quer dizer se ela é vegetariana, vegana? Isso mesmo. Ah, tá. Não é. Rafa, última coisa. No exame físico, tinha turgência jugular, edema de membros inferiores, estertores crepitantes? Não tinha nenhum estertor nas bases pulmonares, não tinha ruído adventício na ausculta pulmonar, tinha um pouquinho de edema de membros inferiores, ali uma cruz, varizes visíveis. E qual foi a outra que você perguntou? De turgência jugular? Não tinha turgência jugular. Fechou. E Rafa, pensando nesse antecedente de cirurgia bariátrica, a paciente se queixa de parestesia nas extremidades, tem alguma alteração na boca, na língua, algo como quilite angular, ou alguma alteração também nas unhas? Olha, ela tem uma história de dor crônica ali. Ela diz que já teve bastante dor em quadril, joelhos, nas pernas, mas não é um padrão neuropático. Não tinha alteração em língua, boca, nada disso tinha sido notado, não. Então, assim, a gente tem uma paciente de 68 anos, independente, como o Rafa falou, com histórico aqui de destaque para doença coronariana, estenose aórtica e hipotireoidismo, e com um histórico cirúrgico de uma cirurgia bariátrica, que chega com um quadro de cansaço e desânimo há mais ou menos um ano. Na história, no exame físico, a princípio sem evidência de edema de membros inferiores, turgência jugular ou algo que sugerisse que isso poderia ser uma causa cardíaca, mas é algo para a gente ficar de olho, já que ela tem 2 motivos para ter insuficiência cardíaca, né? Tanto a estenose quanto o histórico de doença coronariana prévia. E em exames iniciais já se apresenta com anemia. Então acho que a gente pode dizer que a causa provável desse cansaço e desânimo é a anemia. A partir daqui, acho que é investigar a causa dessa anemia. Boa. E acho que para começar a falar de anemia, para a gente pensar no diagnóstico, existe uma divisão clássica, né, Luciano? Que é dividir em macrocítica, normocítica e microcítica. Exato, Fred. Então, uma das formas de classificar a anemia é pelo VCM, né? O VCM vai indicar o volume médio das hemácias, dos eritrócitos circulantes. Então, baseado nesse VCM, quando ele é menor que 80, a gente chama de microcitose, de microcítica, né? Quando é maior que 100, a gente fala que é uma macrocitose, uma anemia microcítica. E entre 80 e 100, tem uma normocitose, a anemia é normocítica. Ou seja, quando o paciente está com VCM menor que 80, é considerada uma microcitose. A anemia microcítica, ela reflete um defeito que vai ser da síntese da hemoglobina. Esse defeito da síntese da hemoglobina pode ser por disponibilidade restrita de ferro, por menor disponibilidade de ferro. Essa redução da disponibilidade pode ser por uma deficiência absoluta, né, que é uma ferropenia, que é a deficiência de ferro, ou pode ser por uma deficiência como se fosse funcional, né, que é no caso da anemia de doença crônica ou anemia inflamatória,
que nesse caso vai ter uma elevação da hepcidina, o ferro corporal vai estar presente, só que vai ter um sequestro desse ferro e o corpo não vai conseguir usar de forma adequada. A outra causa, que não é tão comum, mas a gente tem que lembrar a talassemia. A talassemia é uma anemia hemolítica, né, hereditária, uma hemoglobinopatia, que também pode fazer microcitose. Organizando aqui, deficiência de ferro, anemia da doença crônica e ou da inflamação e talassemia. Perfeito. Indo para macrocítica agora? Agora, quando a gente tem um VCM maior que 100, a gente já pensa na macrocítica. Aqui, a gente tem que pensar naquelas causas clássicas de megaloblásticas. A gente lembra de 3 coisas, né? A nutricional, com deficiência de B12, ácido fólico e algumas drogas. E tem casos que o reticulócito vai estar alto, como na hemólise e em sangramentos. E a gente lembra que o reticulócito ele vai dar um falso VCM elevado. E mais raro tem as comorbidades, como álcool, hipotireoidismo, doença hepática, ou uma doença da medula, como, por exemplo, síndrome mielodisplásica. E por último, o meio do caminho? Fred, o problema tá nesse meio do caminho. Eu vi que você deixou por último de propósito aí, tá? Fred, a gente tem um problema aqui quando a gente tem uma normocítica. Por quê? A normocítica aí não te dá tanta informação, porque ele pode englobar uma causa de microcítica, que ainda não se apresentou como microcítica, uma causa de macrocítica ainda não se apresentou como macrocítica, e ele pode, inclusive, juntar uma causa de micro com uma causa macro. Mas também tem as causas propriamente normocíticas. Inclusive, é o cenário da nossa paciente, né? A gente tá no meio do caminho onde tudo pode acontecer. Você falou aí de reticulócito, né, Luciano? Reticulócito que é a hemácia jovem, né? E ela é maior do que a hemácia madura. Então, se a gente tem uma produção aumentada de hemácias, a gente vai ter uma quantidade maior de reticulócitos no sangue. E aí, a média do tamanho das hemácias, né, que é o VCM, vai estar mais elevado. Por isso você falou que as causas que têm reticulocitose podem dar VCM elevado, né? Perfeito, Rafa. Então, Fred, bora lembrar umas causas que são propriamente normocíticas, né? Um do mecanismo pode ser por falta de estímulo da medula. A gente vai lembrar que a deficiência de eritropoetina pode causar anemia. Então, um paciente com doença renal crônica, por exemplo, pode apresentar isso. Mas também existem condições de anemia que são doenças da medula. Então, a gente vai lembrar que pode ser causas propriamente ditas hematológicas. Então, células neoplásicas hematológicas podem estar ocupando a medula, como, por exemplo, nas leucemias agudas, nas leucemias crônicas. Pode ter uma doença dos plasmócitos, como no mieloma múltiplo. Mas também câncer sólido pode infiltrar a medula. E existem condições em que podem estar associadas também a drogas, como quimioterápicos, antibióticos, incluindo Bactrim, imunossupressores como azatioprina, ciclofosfamida. Inclusive, infecções também podem acometer a medula. Aí, bora lá, basicamente, qualquer grupo de infecção pode fazer isso. Exemplo, Fred, bactéria. A gente pode pensar, por exemplo, em febre tifoide, micobacterioses como tuberculose, infecções virais, infecções fúngicas invasivas e até parasitas, como, por exemplo, a leishmaniose. Cara, é muita causa, né? Inclusive, assim, Luciano, não sei o que tu acha, mas esse esquema que a gente usa, né, da divisão por VCM, hipomicro, normocítico e macrocítico, ele é um exemplo do que a gente chama de diagnóstico em grade. Então, eu tenho grupos de etiologias. Após algum exame, eu consigo achar um grupo dessa etiologia, né, como é desse paciente aqui. Só que esses grupos de etiologias, às vezes, são tantos e tão diversos, e muitas vezes tá em um, tá no outro, que eu tenho dúvida se esse esquema, ele pode ajudar a gente a lembrar de causas, mas eu não sei se ele ajuda tanto. Então, eu gosto de um outro esquema, que é você basear, como você já tinha comentado, no reticulócito. Um outro tipo de esquema que a gente chama de algoritmo. Eu tenho passos que eu vou seguindo, e aí, a partir dos passos, eu vou excluindo causas. O primeiro passo é dosa o reticulócito. Esse reticulócito tá alto. Se esse reticulócito está alto, e aqui a gente vai usar o corte de 100 mil, que é o reticulócito total. Acima de 100 mil, eu estou falando de uma anemia hiperproliferativa. Aqui é hemólise, sangramento ou resposta a uma reposição. Então eu já pensei num grupo de etiologias. Se o reticulócito estiver baixo, próximo passo, eu peço carenciais. E aí as carenciais, as principais que a gente comentou, as 3 que você falou mais, ácido fólico, B12 e ferro. Se essas estiverem normais, aí eu penso em outras etiologias. Então, com esse passo a passo, eu já excluo um monte de coisa no meio do caminho e eu só vou pensar em mielodisplásica, em outra loucura, e até assim, eu só vou pensar, talvez, será que eu vou na medula desse cara ou não, etc., só depois disso. Então fica hiperproliferativa, hipoproliferativa, carencial ou não carencial, e aí depois eu entro na loucura. Eu acho esse mais intuitivo. Temos reticulócito, Fred. Pode passar?
Pra gente já ir direto aqui, bora lá. Mas assim, na prática, Rafa, eu acabo pedindo as carenciais e o reticulócito junto, mas se já tiver, manda bala. Nesse caso, tem uma informaçãozinha que eu omiti, né? Que esse primeiro hemograma já estava ali em investigação da anemia, já era um segundo hemograma e tinha reticulócitos. Reticulócitos de 60.500. Como é que essa informação muda pra vocês a maneira que vocês estão raciocinando? Aqui acho que diminui a chance, Rafa, da gente pensar em hemólise e em sangramento agudo. Essa paciente pode ter um sangramento crônico e isso causa déficits nutricionais. Então, acho que o próximo passo seria pedir exames para excluir causas nutricionais ou carenciais. E dali, se isso vier normal, a gente pensaria numa outra etiologia mais diferente. Isso seria só seguindo o fluxo puramente do algoritmo. Mas se a gente voltar para o nosso paciente, que a gente está falando de um algoritmo como se não existisse a paciente ainda, né? Mas existindo a nossa paciente, de cara ela já tem causas que a gente pensaria em possíveis de anemia, né, Luciana? Acho que nutricional seria uma causa muito importante para ela, já que ela fez cirurgia bariátrica. Deficiência de ferro é muito comum no paciente bariátrico, deficiência de B12 é comum, ácido fólico é comum, enfim. Então, ela pode ter combinado, como o Luciano falou, como pode estar combinado, pode ser um VCM normocítico e ela ter coisas macro e coisas micro, né? Eu acho que é isso, né, Fred? Acho que pegar a história clínica basicamente nutricional, sangramento, e se tu forçando a mais por causa da idade, pensar em algo como síndrome mielodisplásica. A única coisa que dela ficou no meu olhar aqui tem o hipotireoidismo, né? Eu não lembro se a gente perguntou se ela tomava remédio certo, etc, mas o hipotireoidismo ficaria no... Tomava levotiroxina 50 microgramas. Além desses pedidos de anemias carenciais, a gente ainda precisava ter outras informações dessa paciente, né? Então, repetiria o hemograma, às vezes aparece alguma coisa nova na hematoscopia, talvez ela tenha uma doença crônica que a gente não está sabendo agora e poderia dar uma dica nas provas inflamatórias, então PCR, VHS, etc. Além disso, função renal, para a gente ter uma avaliação dela, TGO, TGP, bilirrubinas, pensando que doença hepática também pode estar associada à anemia. Então a gente precisa de ter mais exames dessa paciente para entender um pouquinho melhor, ainda ficando no foco de nutricional. Eu acho que talvez eu deixasse um pedido de exame de tireoide junto aí, acho que seria um a mais que eu colocaria para ela. Mas aí depois dessa investigação inicial, acho que a gente continuaria. E uma coisa que faltou, Rafa, eu não sei se tu tem essa ideia, é uma coisa que a gente vira e mexe comenta, é se no hemograma dela tinha descrição do formato da hemácia, ou se tinha alguma descrição de alterações da hemácia. Isso é uma coisa que a gente esquece de pescar no hemograma e que já dá alguma dica. Cara, assim, a única coisa que veio escrita no hemograma foi policromasia discreta. Então, né, Fred, fiquei com a impressão de que essa policromasia ele não vai ajudar tanto, né, mas ele significa alteração da coloração das hemácias e pode ser encontrado em situações que tem aumento do reticulócito, como na perda sanguínea e na anemia hemolítica. Eu acho uma coisa que a gente tem que pensar aqui, porque a paciente a gente está com duas hipóteses diagnósticas principais, né, que é carencial e sangramento. Mas se o paciente ela tem uma carencial, a medula não vai ter substrato e ela não vai produzir hemácia da forma adequada. Se a paciente sangra e não tem matéria-prima para produzir hemácias, então ela pode ter um reticulócito baixo, apesar de estar com sangramento crônico. E só uma dada aqui, Luciano, não sei se tu tinha esse dado, mas das anemias hemolíticas, 20% tem reticulócito abaixo de 100 mil. Esse dado me pegou bem, assim, porque a gente faz essa divisão, a gente falou desse algoritmo, etc., mas tem uma série de casos com pacientes com anemia hemolítica, até 20% dos pacientes vão ter reticulócito baixo. Então, assim, a gente usa esses algoritmos, esquemas, mas a gente tem que lembrar que pode ter problema no meio deles e existem outras coisas. Mas aqui eu tô pensando em carencial mesmo. Vamos pedir os exames? O que tu acha? E Fred, só vou complementar uma informação a mais que eu acho do esfregação periférico, que ele pode ser divisor de águas. Por exemplo, se o paciente faz esfregação periférico, a gente vê neutrófilos hipersegmentados, a gente já sabe que o paciente tem uma anemia megaloblástica. Nesse caso aí, Luciano, desculpa te interromper, você falou do megaloblástica hipersegmentado, você tá falando de deficiência de vitamina B12, né? Isso. E também ela pode entregar informações essenciais para identificar uma anemia que é uma emergência hematológica, como, por exemplo, a presença de blastos, como, por exemplo, a presença de esquizócitos, que a gente vai lembrar das microhepatias trombóticas. Boa. Não tinha nesse caso, né? Essas alterações. Então não ajudou muito o esfregaço. Fred pediu, às vezes mata o caso, o esfregaço acerta pelo esfregaço, mas nesse caso, não. Bom, vocês querem o que de exame? O que a gente pediria para investigar? A gente já viu, então, que é uma anemia hipoproliferativa. Próximo passo seria procurar
deficiências nutricionais ou investigar anemias carenciais, outro termo para falar. Aqui seria ferro, B12 e ácido fólico. Como é que a gente investiga cada uma? Ferro, principal dosagem aqui é ferritina, é o melhor exame para avaliar a deficiência de ferro. O corte aqui variando entre 35, 30, 45, dependendo do local. E junto com ele, índice de saturação de transferrina, que é um exame que pode ajudar a gente naqueles pacientes que têm uma ferritina mais alta. Posso pedir dosagem de B12 e dosagem de ácido fólico. A depender da investigação, tem alguns outros exames que a gente pode pedir, mas por enquanto seriam esses. Só lembrando, como ela é bariátrica, ela pode ter deficiência de outros micronutrientes que podem causar anemia. E aqui o destaque é para o cobre, que é um micronutriente que a gente geralmente não dosa e que pode dar uma anemia até parecida com deficiência de B12, por exemplo. Beleza, cara. Essa paciente, ela retorna alguns meses com algumas idas a médicos que pediram exames, tomaram condutas ali no meio do caminho. Tá. Bem como acontece na vida real, né? A gente vê o paciente de um jeito, pede alguns exames e ele retorna já tendo feito algumas coisas e com alguns outros exames que foram pedidos no meio do caminho. Ela tem, Fred, uma creatinina de 1,6. Então, a suspeita aí de uma doença renal crônica que o Luciano levantou, né? TSH normal, tá? 3. Um T4 livre normal. E dos carenciais você pediu 4, né? A ferritina, 75. O índice de saturação de transferrina de 11%. Vitamina B12, 296. E um ácido fólico normal. E aí o que aconteceu? Como viram essa creatinina mais elevada, sem um motivo aparente, ela não tinha tido nenhuma urgência, nada do tipo, e essa anemia, pediram uma eletroforese de proteína e cadeias leves livres ali, pensando na possibilidade de um mieloma, e veio normal, tá? A relação kappa-lambda veio normal, a eletroforese não tinha pico monoclonal, aí você pediu as provas inflamatórias, um VHS normal de 38, e aí, gente, com esse exame, vocês já pensam em alguma doença? E as transaminases, Rafa? Normais. Rafa, me responde uma coisa. A paciente, né, a gente está investigando uma anemia de triagem carencial, eu vejo que ela está com a pior da função renal e tem um antecedente de osteoartrite. Esse paciente, comumente, ele usa muito anti-inflamatório. A gente pode rever na história da paciente se ela tem uso de anti-inflamatório? Sim, cara, tem. Ela usava bastante anti-inflamatório por conta da osteoartrite dela, pra dor no quadril que ela tinha. Rafa, acho que com esses exames, pensando especificamente na anemia, a gente vai falar do restante depois, né? Acho que chama atenção, então, o índice de saturação de transferrina mais baixo, 11%, apesar da ferritina não ser tão baixa. Então, essa paciente pode ter deficiência de ferro, então faria sentido com a cirurgia bariátrica dela. Além disso, B12, o valor de B12 está aqui num valor que não é o ideal para essa paciente, né? 280 e pouco. Existe discussão sobre corte de B12, entre 200 e 400, enfim, mas nessa paciente a reposição de B12 também deveria acontecer. E sobre a doença renal, né? Apesar dela ter uma alteração de creatinina, não sei se dá para justificar pela doença renal, pensando que aqui o CKD-PI dela, calculando, deu uma taxa estimada de filtração glomerular de 35. Geralmente a gente espera abaixo de 30 para ter essas alterações, mas é algo para ficar no radar. Nesse meio tempo dessas consultas, né, que foram solicitados esses exames, quando foi vista essa creatinina, acredito que não tinha creatinina prévia, pensaram que podia ser uma DRC, mas ficou uma hipótese talvez também de uma síndrome mielodisplásica e fizeram um mielograma. O mielograma veio com uma diseritropoiese discreta, com uma medula hipercelular, sem evidência de alterações citomorfológicas significativas, não tinha alteração na imunofenotipagem e o cariótipo estava normal. Então, nesse momento, optaram por repor vitamina B12, fazer ferro venoso e também foi prescrito a eritropoetina, porque tinha esse quadro de DRC com essa suspeita de não fechava a mielodisplasia, mas ficou duvidoso. Então, como ela estava muito sintomática, a médica que atendeu na ocasião optou por fazer esse tratamento. E aí, os exames seguintes foram uma creatinina de 0,9, com a melhora da anemia, o HB foi para 14, a ferritina de 72, com um índice de saturação de ferrina de 18%, com reticulócitos de 288 mil. Ou seja, foi feita a reposição de ferro, subiu um pouco o ferro, mas o IST ali de 18%, e a vitamina B12 junto, que subiu também, tá? Foi para valores acima de 500. Ficou ali como uma deficiência ali mista e começaram a reduzir a dose da eritropoetina, acreditando que talvez não fosse uma síndrome mielodisplásica.
E aí ela passou por uma outra consulta em que, pela osteoporose que foi comentada, né? Lembrando que ela tinha uma história de fratura de rádio, ela tinha um T menor que 2,8 no colo de fêmur, optaram por iniciar denosumab e manter a reposição de vitamina D em 50 mil unidades por semana. Esse denosumab, ele foi prescrito porque ela fez 20 anos de alendronato, já tinha passado muito o prazo alendronato ali. A partir de 5 anos já começa a pensar em holiday, né, de suspender o alendronato. O aumento ali de risco de fraturas atípicas acontece principalmente a partir de 10 anos de uso de alendronato, então ela já tinha passado muito desse prazo, fizeram a prescrição de denosumab. Então vocês, gente, estão na consulta depois de ter acontecido tudo isso. Então teve a primeira consulta e aí a segunda consulta de vocês, tendo passado por toda essa investigação, e ela chega agora com essa história de que fez o denosumab e os últimos exames dela, ela traz de sintoma, ela diz que melhorou parcialmente a queixa de cansaço, traz um laboratório com um cálcio de 6,8, o cálcio total, e o cálcio ionizado de 1. Isso é bem da vida real, né? De você ter um caso que tem outros especialistas vêm junto, e aí às vezes acaba tendo, como não é uma pessoa só que conduz o caso todo, pode ter essas várias intercorrências no meio do caminho. Mas pensando aqui, qual que teria sido o ideal, pensando no nosso diagnóstico, né? Reposição vitamínica e reavaliação de reticulose após reposição, sem a eritropoetina a princípio. Se essa paciente melhorasse HB, tivesse uma resposta com reticulose, a gente pensaria aí que estava certo o diagnóstico. E outra coisa aqui é porque teve uma melhora da função renal, né? Então aquela hipótese de DRC, que a gente já não achava que era muito, fica mais distante ainda. É difícil para essa paciente especificamente, porque algumas coisas podem estar associadas à eritropoetina. A eritropoetina confunde muito o nosso diagnóstico aqui. Mas enfim, acho que agora seria diminuir a eritropoetina e avaliar a resposta dela. Indo para o cálcio, tem 4 jeitos de vir resultado diferente, né? Então ele pode ser o cálcio total em milimol por litro, o cálcio total em miligrama por decilitro, ou o cálcio ionizado em miligrama por decilitro e o cálcio ionizado em milimol por litro. É uma confusão. Mas então, tu passou pra gente o cálcio total de 6, aqui vai ser miligrama por decilitro. Isso. E um cálcio ionizado de 1, que aqui deve ser milimol por litro, né? Exatamente. Existe uma ideia de tentar corrigir o cálcio total por albumina, porque talvez as alterações de albumina mudem os valores de cálcio, mas tem alguns estudos recentes sugerindo que talvez essa correção por albumina não ajude tanto, e inclusive talvez altere alguns diagnósticos. Então o ideal sempre é ter o ionizado que a gente tem aqui, que confirma uma hipocalcemia. Esse é trabalho de 2025, né, Fred? A gente falou no Guia TDC sobre isso. Se o ouvinte quiser saber um pouco mais, tá lá. Mas, basicamente, tendência agora é não corrigir mais para albumina, né? Então, Fred, tu já falaste, né? Geralmente a gente usa o cálcio total, o cálcio único, né? O cálcio total, a gente vai lembrar que ele é basicamente medição de todos os cálcios. Então, vai ser o cálcio livre, o iônico somado ao cálcio ligado à proteína, principalmente a albumina, e o cálcio ligado a alguns ânions. Já o cálcio iônico é o cálcio biologicamente ativo, né? Ele é uma medição mais cara, e ele é considerado padrão ouro, só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque ele tem diversos erros pré-analíticos. Então tem diversos erros que podem acontecer antes da análise laboratorial. Por quê? O cálcio tem muita relação com pH. Então o paciente tem acidose ou alcalose, pode ter interferência. Quando o paciente tem malcalemia, o cálcio vai se ligar mais à albumina e o cálcio ativo ele vai reduzir. Então essas situações que o pH altera pode interferir na medição do cálcio iônico. Inclusive, essa é a justificativa para os sintomas de um quadro de ansiedade, né? Que a pessoa hiperventila, joga para fora o PCO2 e aí o pH sobe, o cálcio que estava ionizado se liga à albumina e aí você começa a ter uma hipocalcemia nos valores totais de cálcio que podem dar parestesia, né? Esses sintomas que ocorrem no quadro de ansiedade, né? Então é por aí que acham que... Por que a pessoa que fica com ansiedade e hiperventilação começa a ter parestesia perioral e também nas extremidades? Perfeito, Rafa. E tem um adicional nisso, porque geralmente quando a gente vê um cálcio baixo, o passo seguinte, idealmente, é repetir o cálcio. Porque, por exemplo, o cálcio iônico pode ser medido com erros pré-analíticos, como eu já falei. Quando a amostra fica exposta pelo ar, por exemplo, pode reduzir o cálcio iônico. Quando tem muita demora, transporte ou no erro no armazenamento do cálcio, também pode alterar, por exemplo, o cálcio iônico para baixo.
Além do mais, o uso do garrote prolongado também pode causar uma hemoconcentração, aumentar as proteínas, e isso fazer maior ligação ao cálcio, também fazer uma hipocalcemia de forma errada. Nesse caso, foi repetido, tá, Luciano? Mas nesse caso a gente tem tanto o cálcio iônico quanto o cálcio total baixos, né? Acho que essas ressalvas que você tá fazendo é pro cálcio ionizado. Perfeito. Aqui, Rafa, agora que surgiu essa hipocalcemia, geralmente a gente pensa na hipocalcemia principalmente baseado no PTH, né? Próximo passo da investigação da hipocalcemia seria pedir um PTH para esse paciente, além de outros exames associados ao metabolismo do cálcio, que seriam aqui principalmente vitamina D e fósforo. A única questão que eu ia te perguntar, Rafa, aproveitando, já que surgiu essa coisa do PTH, ela tem um hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo é Hashimoto ou ela operou essa tireoide? Só para eu perguntar. Não tinha história de ter operado a tireoide. A gente não sabe a etiologia do hipotireoidismo porque tem muitos anos de diagnóstico, mas não foi por tireoidectomia total. Pensando que dessa principal causa, né, de hipocalcemia, então o paciente que faz tireoidectomia acaba tirando paratireoide junto. Às vezes, né? Acaba inadvertidamente, né? Exato. Acho que o meu próximo passo seria fazer essa investigação, mas no fundo da cabeça, eu não sei o que o Luciano acha, a minha principal hipótese aqui é secundária ao denosumab. Ela começa denosumab. Tanto os bifosfonados quanto o denosumab podem causar hipocalcemia. Acho que vale a pena investigar mesmo assim, mas ficaria na cabeça que isso é uma causa provável. Eu fico com a mesma impressão, Fred, em relação ao caso clínico. Só uma coisa que eu acrescentaria na investigação inicial laboratorial é o magnésio, porque a gente sabe que tanto a hipomagnesemia como a hipermagnesemia podem fazer uma hipocalcemia, um hipoparatiroidismo funcional. Boa. Fred, não sei se tu concorda comigo, mas geralmente o pensamento eles tem que ser assim. O PTH, ele é o passo primordial. Por quê? Se o PTH estiver diminuído, a gente vai pensar que é um hipoparatiroidismo. E a principal causa que a gente tem que ter foi o que tu falaste, é o paciente no pós-operatório, seja uma tireoidectomia, alguma dissecção radical do pescoço, alguma coisa assim. De outras causas que a gente tem de PTH baixo são distúrbios genéticos. Aqui entra diversos, principalmente no contexto da pediatria. Mas um que a gente tem que ter conhecimento, uma mutação de um receptor do sensor do cálcio, que pode ser aí chamado de hipocalcemia autossômica dominante. Mas também tem as doenças autoimunes que tem um grande destaque, que pode ser um hipoparatiroidismo autoimune. Esse hipoparatiroidismo autoimune pode se apresentar isoladamente ou associado a outros distúrbios endócrinos ou não, né? Que a gente chama da doença poliglandular autoimune do tipo 1. Não confundir com neoplasia endócrina múltipla, né? Eu não sei por que eu confundi esses dois, mas não é pra confundir com porque na época de prova de residência a gente estudava junto, né? Decorava junto esses dois. A gente decorava e não sabia nem o que era, na verdade, né? Exatamente. E continua sabendo mais ou menos, né? Verdade. Quem que já viu aqui? Levanta a mão. Mas sim, Rafa, então, quando a gente vai lembrar da doença poliglandular autoimune do tipo 1, né? A gente vai lembrar da época que a gente estava fazendo prova da residência, é uma associação que vem de hipoparatiroidismo, candidíase mucocutânea, insuficiência adrenal primária. A gente considera, de modo geral, quando tem duas dessas três achados. Mas também a paratireoide, ela pode ter sido destruída por vários motivos. Pode ter sido infiltrada por doenças como doença granulomatosa, amiloidose, pode ter uma infiltração de mineral, como hemocromatose, doença de Wilson, ou até por radiação. O outro lado agora é com PTH elevado. Aqui a gente vai pensar em doença renal crônica, que eu acho que tem um grande destaque aqui, deficiência de vitamina D, ou alguma situação que tem uma perda do cálcio para a circulação, como, por exemplo, síndrome de dígito tumoral, rabdomiólise, pancreatite, condições clínicas graves, de doenças graves e até metástase osteoblástica. Aqui, Fred, entra na hipótese diagnóstica que tu falou, também tem drogas que vão estar correlacionadas com isso. Aqui vão estar também os bisfosfonatos, denosumab, tem um inibidor do checkpoint, né, que é o, por exemplo, o nivolumab, que também pode causar essa hipocalcemia em PTH elevado. Mas eu acrescentaria um exame, e esse exame seria o magnésio. O magnésio, ele pode causar hipocalcemia quando ele está baixo e quando ele está alto. Olha a doideira. Mas geralmente, quando o magnésio está relacionado com hipocalcemia, é quando ele está baixo. Qual o problema? Quando tem hipomagnesemia, ele pode dar hipocalcemia com PTH alto e com PTH baixo. A confusão continua. Então, a hipomagnesemia com PTH baixo, ele faz um hipoparatiroidismo funcional. Então, a paratireoide está funcionando não porque ela tem uma doença propriamente dita, e sim porque ela precisa do magnésio para ter a sua produção. Então, o PTH fica baixo. E por outro lado, quando tem hipomagnesemia
causando PTH elevado, é porque o magnésio também é preciso para receber, para interpretar um tecido-alvo, o PTH. Então, o corpo ele não consegue compreender que o PTH está alto e o PTH aumenta ainda mais. Boa, Luciano, beleza. Então ela tinha um PTH de 311, tá? Com vitamina D 25 OH de 12. A função renal de fato estava normal. A partir daí foi dado o diagnóstico da hipovitaminose D, provavelmente por conta de uma desabsorção, né? E foi começado a repor a vitamina D e foi iniciado um polivitamínico nesse momento. Foi necessário chegar a 50 mil unidades dia de vitamina D. Foram vários exames para atingir 24 de 25OH e só assim que o cálcio normalizou. E o ferro, foi necessário uma nova reposição de ferro endovenosa, porque depois da primeira teve até correção da ferritina, mas ainda estava com o índice de saturação de transferrina mais baixo. E aí, conversando com a paciente, foi feita a hipótese de que ela tinha feito uma cirurgia bariátrica muito desabsortiva. Ela falou de fato que foram 70 quilos que ela perdeu, mas não sabia qual cirurgia e entrou em contato com o filho dela, que disse que foi uma cirurgia de Scopinaro, que é uma cirurgia bem desabsortiva. E a partir daí, foram solicitados outros exames de desabsorção. Ela conseguiu fazer, após algumas semanas de reposição do polivitamínico, e ela veio com cobre menor do que o valor da normalidade. E aí, a partir daí, foi reposto ferro endovenoso, vitamina B12, cobre, até que foi desmamada a eritropoetina e essa paciente corrigiu a anemia, uma anemia que agora não existe mais, uma hemoglobina de 12, com todos esses valores corrigidos. E, Rafa, eu acho que esse caso, né, além de ser um diagnóstico complexo, né, que é deficiência de cobre, que a gente muitas vezes esquece que ele é um dos substratos para a produção dos eritrócitos, né, medula, e paciente em cirurgia bariátrica, ele não tem que fazer cirurgia e ir para casa. Ele faz cirurgia bariátrica e tem que ser acompanhado por um clínico ou por um endocrinologista, porque essa parte desabsortiva é extremamente complexa, envolve vários minerais e várias vitaminas, né? Como foi o caso dessa paciente. E só salientando que a cirurgia de Scopinaro hoje em dia ela é contraindicada, né, para cirurgia bariátrica, então não é uma cirurgia que é recomendada. Tem até um novo posicionamento do CFM que a gente discutiu no QTDC, que a gente comenta sobre isso e sobre as principais deficiências vitamínicas. A gente tá falando aqui de cobre, do ferro, etc. Mas a própria vitamina D é comum pós-bariátrica e pode facilitar a hipocalcemia associada ao denosumab, né? Então, tem muitos processos complexos dessa paciente. Pois é, esse foi um caso, assim, complexo, porque foi uma paciente que passou por muitos médicos ao mesmo tempo, né? Ela tinha sintomas que eram explicados por vários fatores, então, assim, ela tinha, de fato, uma anemia carencial, principalmente por conta de deficiência de ferro, mas também por conta de deficiência de cobre. No meio do caminho, ele passou por uma suspeita de uma DRC, que no final das contas não era DRC. Passou por uma suspeita de síndrome mielodisplásica, que ficou ali na dúvida e chegou a tratar. E a má absorção também levou a uma deficiência de vitamina D. Foi muito difícil de ser corrigida e que foi precipitada por um medicamento, denosumab, que levou a um quadro de hipocalcemia por deficiência de vitamina D. E por fim, ela tinha outros sintomas juntos, né? A gente tenta simplificar os casos aqui na discussão, né? Mas assim, uma consulta que tinha várias outras demandas além dessa demanda do cansaço dela, uma demanda de dor crônica, foi diagnosticada também com um quadro de humor que foi necessário tratar. Então, assim, teve muita coisa ali que explicou os sintomas de cansaço e desânimo dela que ela tinha lá no início. E uma informação importante que veio no final, que foi necessário conversar com o familiar para ter uma informação mais precisa, né? Então, a paciente teve uma anemia, passou por uma hipocalcemia, agora está com tudo corrigido e está se sentindo bem, está sem nenhum sintoma e segue em acompanhamento. Bora pros salves? Bora. Vamos? Cara, o primeiro salve vai pro Matheus Negri. Ele é um R2 de infectologia do Hospital São Paulo. Maluco de pesquisa, tá? Ele chegou na entrevista, ele já tinha publicado mais de 20 artigos, tá? Só pra vocês terem a noção da loucura.
além dele ser maluco de pesquisa, ele conseguiu pra mim uma ajuda muito boa do guia. A gente queria saber sobre a resistência do pneumococo no tópico de meningite e ele conseguiu mandar os dados e tal. Pô, top pra caralho. Então, abração pro Matheus Neg. Valeu, Matheus. Galera, como é a minha primeira vez, meu salve vai ser um pouquinho extenso, tá? Meu salve vai principalmente pra minha esposa, Caroline. Pra quem não sabe, eu fiquei novo mês passado, fiquei novo em Paris, tô enjoado agora, né? Porra. Carol, te amo. Dando onda, hein? Parabéns. Queria mandar um salve também pros residentes, pros internos lá do Hospital Barros Barreto e da Santa Casa do Pará. E também, por último, pro meu trio da Interna Poucos, o Vitor e a Gabi. Top demais. Boa, abraço, galera. Meu salve vai pra Júlia Bruno, que fez faculdade comigo, depois passou na UFRJ, na UERJ, hoje ela faz até doutorado em cirurgia bariátrica e me ajudou aí na condução desse caso, na amizade. Mandou até o protocolo de cirurgia bariátrica lá da UERJ, que é muito bom. Então um salve pra Júlia Bruno. E tá vindo novidade aí, né, Júlia? Tá vindo um menino aí. E lembrando disso, um salve pra minha filha que nasceu, já tem 8 meses, mas não tive a oportunidade. É um salve pra Clara, que um dia vai ouvir esse episódio aqui. Um beijo, meu amor. Obrigado, galera, por participar dessa discussão aí desse caso. Se você tá curtindo aí, ouvindo, gostou, deixa um comentário aí no Spotify. Se não curtiu, também deixa. É sempre importante a gente saber o que a gente pode melhorar nessas nossas discussões, nossos episódios. Lembrando do nosso Guia TDC e o nosso YouTube que tá bombando aí, tá cheio de novidades. Vai lá, tá de clinicagem lá no YouTube. Fechou? Falou, valeu. Falou, valeu. Falou, galera. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.